Eu nem ia gravar hoje porque eu tô muito doente. Eu acordei hoje com febre e tremores e eu acho que eu alucinei de noite. Mas às vezes o vídeo só vem e aí ele tem que existir. Então estamos aqui. Saíram várias coisas sobre as investigações do Alexandre de Moraes, sobre os julgamentos e tudo mais, e para nenhuma surpresa ele estava abusando dos poderes dele, ele estava prendendo pessoas com nenhum argumento essencialmente, tipo, esse cara tweetou uma coisa 4 anos atrás, jaula. E o curioso disso é que isso não vai mudar a posição de praticamente ninguém. Praticamente ninguém que defendia o Alexandre de Moraes, ou defendia o STF, o que está acontecendo tudo agora no Brasil, que achava isso legal, vai olhar para isso e falar, não, agora passou da linha. Por quê? Porque pelo menos a vantagem desse evento é que ele expõe que essas pessoas querem uma ditadura. Essas pessoas querem ou uma ditadura explícita, ou elas estão ok com a ideia de existir ditadura e abuso de poder desde que elas possam roubar em paz, que é o Centrão. Então, vamos entender a coisa aqui. Eu não vou conseguir fazer um vídeo tão avançado porque eu não tive tanto tempo de preparação, mas eu realmente queria ter alguma coisa e eu não vou conseguir gravar por tipo a próxima semana porque eu vou estar palestrando em Gramado e tudo mais. Então eu queria deixar vocês com isso aqui para vocês refletirem. Vamos olhar a posição de cada jogador aqui e entender os alinhamentos de interesses deles, ok? O STF, o Xandão tomou a lei Magnitsky na cabeça, se ferrou e tudo mais. Embora ele não tenha sido explicitamente defendido pelo STF, ele inclusive tentou, vai ficar por isso mesmo. Não vai ser revertido, não vai ser impedido. Por quê? Porque isso tudo que está acontecendo se origina de lá em 2019, quando a Cruzoé deu aquela matéria, o amigo do meu pai, que mostrava que o Dias Toffoli, ex-advogado do PT e nomeado pelo Lula, estava citado dentro das delações da Lava Jato. De que existia o amigo do meu pai era o pai Odebrecht, isso era o filho Odebrecht fazendo a delação, meu pai era o pai Odebrecht antigo, o amigo do meu pai era o Lula e o amigo do meu pai era o Toffoli. Então, portanto, a Lava Jato chegou no STF. E aí, o Toffoli abriu uma investigação, se invocaram poderes fantásticos e ele colocou para o Xandão fazer e está sendo feito. A origem dessa investigação, dessa situação toda, desse inquérito todo, é proteger o STF contra investigações de corrupção. Proteger o entorno do STF do avanço da Lava Jato. E aí o negócio foi desmontado seriamente. Porque até então eles estavam até dispostos a sacrificar um certo grupo para tentar fazer. Agora eles falaram, não, aqui a gente vai ter que ter uma posição de batalha diferente, porque agora chegou na gente. Então, se isso tudo for parado, a reversão pode levar a uma investigação de corrupção no STF, que é o que deveria acontecer. Isso vai ser deixado acontecer? Não. Pode ser revelado qualquer abuso. Pode ser revelado que o Xandão matou 3 grávidas no soco. Não vai mudar nada. Eles vão continuar defendendo ele, não importa o que aconteça. E a moral da história desse vídeo aqui é, vocês estão vendo o ponto de ser libertário? Porque se você defende o Estado em algum ponto, se você defende o Estado mesmo que em algum nível, você tem que pensar assim, vão existir agentes políticos que vão ser eleitos pelo povo, que vão ser, a não ser que você defenda uma ditadura, que vão ter o poder de abusar da lei. E eles podem criar uma situação onde o equilíbrio ótimo para todo mundo defende roubo, todo mundo defende crime, todo mundo defende ditadura. E o sistema político seleciona as pessoas que tendem a fazer isso. Porque as pessoas que estão dispostas a fazer isso vão ter uma vantagem. Isso não sou eu falando. Isso aí, se você parar um pouco para pensar, você chega nessa conclusão. Mas o Hayek já falava isso no livro dele, O Caminho da Servidão, lá em 1944. Tipo, isso aí tá pra fazer 100 anos, cara. O Xandão pode fazer o que ele quiser. A lei se tornou irrelevante, porque pro interesse do STF, da maior parte dos ministros ali, é melhor existir isso do que a gente volta a ter investigações de corrupção e uma direita no governo que quer fazer reformas e que vai chegar nos caras, e aí eles saem perdendo. Então o equilíbrio para eles é ter uma ditadura. Talvez eles gostem de uma ditadura, talvez não exatamente, mas a situação é, esse é o melhor jogo agora para eles. Ah, mas o legislativo não faz nada por quê? Porque 2/3 do legislativo brasileiro, no mínimo, é o centrão, que é um bando de criminoso, que é um bando de gente que só tá lá pra roubar, só tá lá pra servir a megalomania psicopática maligna deles, e é isso. Os caras não estão interessados em nada, eles só querem saber assim, vou continuar com o meu esquema de emenda parlamentar? Vou continuar com o esquema de cargo? Vou continuar com o esquema disso, daquilo? Vou continuar podendo cobrar propina durante relatoria para colocar ou tirar coisa de lei? Vou poder continuar fazendo CPI para cobrar propina de empresário, de pessoas aqui para não convocar eles? Então a gente inventa uma CPI aqui qualquer, falando, nós vamos convocar você, 2.000 e a gente não convoca. Vamos poder fazer isso? Sim. Então o STF pode fazer o que ele quiser. O problema não é meu.
E por que esses caras são selecionados para deputados e senadores? Como eu falei antes, o sistema político privilegia isso. Quem estiver mais disposto a roubar, mentir, enganar, fazer acordos, se envolver com crime organizado de vários tipos diferentes, vai ter uma vantagem durante eleições e vai tender a chegar nesses cargos. É basicamente um sistema de seleção dos maiores psicopatas da sociedade. Não que isso seja uma lei de ferro absolutamente inevitável. A gente viu com o Milei, por exemplo, que isso pode mudar. Agora, isso exige um grande conhecimento, educação e mobilização da população na direção de entender, e não existe outra forma, na direção de entender que isto é um sistema de criminosos cuja função é roubar você. Se a população entende isso, eles vão então falar, então a solução é tirar os caras, fim, ponto. Sim, não existe um meio termo, porque quando você colocar um meio termo, vamos tentar fazer um estado eficiente, você entende que a evolução orgânica vai ser onde a gente chegou agora? Antes da gente analisar outros pontos também, outros players, faz o exercício, pra você ver como isso aqui foi uma evolução orgânica. Você faz uma pergunta. Que evento que a gente tiraria da história brasileira em que nada disso aqui acontece? Mas e se o Xandão nunca tivesse sido ministro do STF? O Toffoli ia ter nomeado outro. E se o Xandão nunca tivesse sido ministro do STF? Tá bom, então o Toffoli ia ter nomeado outro cara para fazer a mesma coisa. E se o Toffoli não fosse ministro do STF? Bom, o Lula teria nomeado outro advogado dele ali para fazer o serviço dele. E se o Lula nunca tivesse sido presidente? Cara, mas a mentalidade brasileira... O Lula simplesmente se aproveitou do fato de que a mentalidade brasileira é como ela é, da situação como ela existia, e jogou o jogo mais eficiente. Assim como ele jogou o jogo mais eficiente em 2022, quando ele percebeu que a população, na verdade, quer ficar mais rica, e daí ele fez uma campanha falando de cerveja de picanha, e ganhou. É um psicopata jogando o jogo. Então, mesmo que não fosse o Lula, você quer me dizer que não existiria algum partido de esquerda psicopata, utilitário, corrupto, dessa forma que não teria algum outro líder? Dado a evolução de ideias e todo o trabalho que a esquerda teve no Brasil, você acha que se não tivesse a pessoa, o CPF do Lula, não teria tido nenhum outro cara assim? Você entende que a gente está, dado toda a evolução de ideias que a gente teve no último século, e a estrutura institucional do Brasil, e, sendo super franco, a ausência, incompetência ou fraqueza de quem defende liberdade e quem defende conservadorismo bem entendido, não fez um bom trabalho e abriu espaço para isso? Voltando. Olha a posição do Lula. Isso também eu estava escrevendo alguma coisa sobre, então eu só estou jogando tudo aqui. O Lula agora voltou a provocar o Trump. Falou, porque vocês fizeram um golpe aqui, porque nós temos que tirar o dólar como moeda de comércio internacional, bababá. Você falou, mas você está basicamente cavando falta contra ele. Bom, sim, mas o Lula está no interesse dele de se reeleger. E ele estava totalmente ferrado nas pesquisas. Ele percebeu que a única coisa que melhorou a pontuação dele, melhorou a aprovação dele, foi brigar com o Trump. Então, se para ele vale a pena cavar uma falta com o Trump, o que vai fazer a gente tomar ainda mais sanções, ainda mais punições, o que vai destruir dezenas, centenas de milhares de trabalhos, talvez milhões de trabalhos, que vai empobrecer um monte de gente, para ele é a melhor rota. Então, ele está disposto... Você vai se ferrar, sim, mas isso é um sacrifício que ele está disposto a fazer. A melhor jogada para ele é causar essa destruição econômica, para se fazer de vítima, para apelar para um nacionalismo tacanho estúpido, e falar que o Brasil é uma vítima, soberania, bababá, e tentar se reeleger. E falar que o resto é um bando de vira-lata entreguista. E como as pessoas são ignorantes, elas caem nisso. Isso me lembra muito de um artigo que o Murray Rothbard escreveu há muito tempo, acho que nos anos 80, talvez no começo dos anos 90, que era sobre a ideia de um populismo libertário. Que ele estava falando, olha, existe o populismo tosco, que é só você falar assim, vou prometer coisas grátis para todo mundo, mas o populismo na sua raiz, assim, entendendo a palavra sem nenhum julgamento ou preconceito, é você ter uma política, ter uma visão de discurso de eu estou aqui para defender o povo contra algo. E aí você pode ter um populismo de esquerda que fala, vou defender vocês contra os empresários. Você pode ter um populismo de direita que fala, vou defender vocês contra os comunistas. Mas ele fala, o lugar correto aqui é o populismo libertário. De falar, senhores, percebam que existe um sistema cuja função, única e exclusivamente, é roubar você. Todo o resto que eles fazem é para jogar as migalhas para você se distrair. Parte de cultura, entretenimento, eventos, show da Lady Gaga, é pra você ficar feliz, pão e circo, uau! Depois tem um Bolsa Família, vamos comprar o voto das pessoas. Depois tem uma elite mais intelectual, mais pensante e tudo mais. Vamos fazer com que a gente dê a educação para eles, então eles vão entender, eles vão aprender o que a gente gosta. E eles vão ter também cargos públicos, nas nossas universidades são no trabalho do Estado, então eles vão estar no interesse de defender o Estado. Quem
for avesso a essas ideias, quem for libertário e tudo mais, que olha e fala, cara, eu sinto nojo de trabalhar nesse negócio, que não vai nem querer entrar. E tudo bem, a gente pode ter uns infiltrados ali, mas persegue os caras e acabou, não tem problema. Você vai tendo vários grupos diferentes que vão sendo comprados ou se alinhando, ou se vendendo, ou se colocando na posição de como melhor roubar você. E nós, libertários, estamos aqui para falar para você, é isso. A solução não é tentar fazer isso aqui funcionar. A solução não é tentar transformar o câncer em alguma coisa boa. A solução é remover o câncer. É o que o Milei prometeu na Argentina, e a população comprou, e está sendo feito, com excelentes resultados, e é o que eu acho que a gente pode tirar disso aqui. Ah, o Xandão abusou os poderes dele. Sim. E tá todo mundo ok com isso, do lado dele. Você falar isso pra eles, eles vão ficar tipo... eu sabia. Inclusive, talvez eu queria que ele fizesse mais. Você vai ter a posição de quem quer explicitamente uma ditadura, que é a galera de esquerda que fala, ah, é legal, a gente tá, esse calvo aí tá fazendo isso, aí depois a gente instala a ditadura, executa ele e pronto. Eu fiquei pensando se ele não sabe disso. Não pode ser, assim. Eu acho muitas coisas do Xandão, mas eu não acho que ele é burro. Eu acho que ele entende isso. Que eventualmente ele vai ser descartado. Mas bom, você tem essa galera que explicitamente quer uma ditadura, e você tem uma galera que fala, ó, cara, eu só tô me defendendo, a gente quer roubar aqui, a gente quer ter o nosso sistema dessa cleptocracia, e se isso envolve, se isso necessitar uma distorção da lei, um abuso, todo esse negócio aí, colocar um partido de esquerda lá, tá bom. A população vai se ferrar, vai, mas esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer, tá tudo bem. E isso é a natureza do Estado que a gente tem aqui. E não é como se fosse uma coisa excepcional, ok? A gente está tendo uma coisa um pouco mais escrachada aqui no Brasil, mas olha a América Latina. Olha quanto essas histórias se repetem de novo e de novo aqui. Olha o nível de disfuncionalidade dos estados na África. Onde você tem essa coisa num nível muitíssimo mais explícito ainda. Olha o fato de que basicamente todo o sul da Armênia para lá, exceto o Japão e... o Japão algum nível de autoritarismo maluco. A Índia não tanto, mas a Índia tem um nível de corrupção extremamente alto. O resto é só... Você fala, Rafael, Coreia do Sul, você prestou atenção nas últimas coisas que aconteceram? Eu preciso fazer esse vídeo também, né? O nível de corrupção que existe na Coreia do Sul, de que existem algumas poucas famílias que basicamente mandam no país. Tipo, vocês não lembram do fato que tipo, teve uma presidente que foi empichada por magia negra? Vocês lembram? Vocês já esqueceram? Vocês lembram que recentemente teve um cara que tentou dar um golpe e tipo, o exército ia entrar no parlamento? Sabe? Só porque o país está um pouco mais desenvolvido não quer dizer que não tem problemas profundos ali. Não é como se a gente fosse exceção, não é como se a gente fosse uma aberração na história de estados. O Brasil é provavelmente um dos estados mais eficientes do mundo em termos de formar essa estrutura cleptocrata. E o que a gente está vendo agora é olhar para isso e falar, Então, assim, eu espero que isso aqui seja bom para a galera de direita acordar, que é o seguinte, eu tô com uma vontade de fazer isso de uma forma um pouco mais teológica. Existe o mal dentro do homem, sim. A gente tem uma potencialidade para ser muito ruim, sim. E existem pessoas que são absolutamente desprezíveis na sociedade, sim. E ordem, estrutura e instituições também são necessárias na vida humana, sim. Agora, se você colocar a ordem, estrutura e instituições na mão de um Estado, ele vai cair nas piores pessoas. E nós vamos terminar com o que a gente tem aqui agora. Eu entendo a galera que é de direita e que olha para o libertarianismo com um ceticismo, que olha assim e fala, pô, anarcocapitalismo, pô, sei lá, pô, esse negócio aí. E também empresas, pô, os caras nem sempre são muito bons. Não, eu entendo o ponto de vocês. Tá bom. Mas o que nós estamos escrachados aqui no Brasil é que o Estado é uma excelente ferramenta para encontrar as piores pessoas da sociedade e botar poder na mão deles. E estará no melhor interesse deles roubar e implantar um regime autoritário para que eles possam fazer isso em paz. Não queira tentar fazer isso aqui ser eficiente ou bonitinho. Não vai ser. Querer que isso aqui seja legalzinho, que isso aqui segue as regras e tudo mais, é a mesma coisa que querer passar pano no PCC, cara. A única solução é isso aqui acabar e ser substituído
por estruturas da sociedade, por instituições que são criadas por seres humanos em livre colaboração, que vão desenhando instituições, que vão desenhando estruturas, que resolvem os problemas deles e que vão expandindo conforme elas merecem, que é o que supostamente o conservadorismo deveria querer conservar. E não um bando de revolucionário que quer entrar no Estado e desenhar como é que vai ser a vida humana, e se você discordar, o calvo vai dar com o martelo em você. Agora vamos ver na edição se isso aqui que eu falei prestou pra alguma coisa ou não. Não sei. Por esse vídeo é isso.